Irmãos, graça e paz, bom dia da parte do Senhor Jesus, amém? Eu vim aqui nessa manhã para estar falando um pouco dos irmãos, né? Expressando um pouco da palavra de Deus e desmistificando algumas coisas, porque sempre ouvi pessoas falarem que Jesus não tinha casa, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, que Jesus era pobre, Jesus não tinha condições financeiras, por isso que Jesus pedia a oferta. E nessa manhã eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja. Dizer para a igreja que Jesus, ele era Deus, ele é Deus e ele sempre será Deus. Jesus, na época que ele esteve nessa terra, Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E a Bíblia fala que Jesus nasce, mas quando Jesus completa 12 anos, Jesus ele herda do seu pai o dom da marcenaria, ou seja, Jesus foi um marceneiro, né? E logo após José morrer, Jesus assumiu o trabalho do pai dele, né? Jesus assumiu tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que eu vou trazer uma palavra aqui para você ver o quanto Jesus é bom, é maravilhoso, mas Jesus ele tinha casa, Jesus ele tinha bens, Jesus ele não era qualquer pessoa, amém? Então depois dessa palavra você busque, estude, você se aprofunde mais dentro da palavra, porque eu acredito que isso vai te impulsionar a conhecer. Porque quando você conhece, você é liberto. E quando você conhece, você para de pensar ou de falar as coisas erradas. Por exemplo, as pessoas ficam assim, coitadinho de Jesus. Jesus vivia de favor, de ajuda. Não, irmãos. Olha para você ver o que está escrito aqui, ó. Mateus, capítulo 8, versículo 19 e 20. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha para você ver. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então as pessoas pegam esse versículo aqui e quer aplicar como filho do homem não tem nem onde reclinar. Ou seja, eles não entendem o propósito, eles não entendem o teor dessa palavra que Jesus disse, né? As pessoas não entendem o conteúdo, o porquê, não se pergunta mais o porquê, por que Jesus falou isso, por que Jesus disse isso, por que Jesus mencionou essa palavra. Sabe, esquece de estudar a história, estudar o contexto e aplica isso hoje dentro da igreja ou no meio dos irmãos e os irmãos aprendem desse jeito. Então eu quero deixar bem claro para a igreja, né, para você nessa manhã que vai ver, que vai ouvir, para você analisar. Depois dessa palavra eu quero que você analisa, você pensa, você rumina essa palavra, busque a Deus, para que Deus confirme no seu coração. Porque Jesus, irmão, Jesus não era um miserável. Imagina, um filho do Deus vivo. Ele veio como filho do homem miserável. Eu não posso aceitar que Jesus não tinha onde colocar a cabeça e dormir. Não posso aceitar.
Então nós temos que entender o porquê. Olha para você ver, ó. Com essas frases criou-se a mística de que Jesus não tinha casa. Mas então como justificar Mateus 4:13 de Zebulon e Naphtali? Conforme o que está escrito, Jesus foi morar em Cafarnaum, deixando para trás Nazaré, cidade de seus pais, mas para fortalecer a justificativa, vamos ler João, capítulo 1, versículo 37, 38 e 39. Amém? Olha para você ver, Jesus sai da cidade de Nazaré, né? E vai para uma terra, e vai para uma cidade marítima, Cafarnaum. Olha para você ver, ó. Jesus sai de um lugar e vai para uma cidade marítima. Por quê? Faz essa pergunta, por quê? Sabe, Jesus morava, irmãos, na beira da praia. Jesus morava em Cafarnaum, cidade marítima. Então eu pergunto para você, será que é qualquer pessoa que mora na beira da praia? Será que depois dessa palavra você ainda vai pensar que Jesus é um miserável, um pobre, que dependia da bolsa, do dinheiro, da oferta dos irmãos? Será que você ainda vai continuar pensando que Jesus ficava de casa em casa só para encher a barriga, para se alimentar? E os discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguia, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Olha para você ver, ó. Eles perguntam para Jesus: Mestre, aonde o Senhor mora? Jesus disse assim: opa, vinde e vê. Ou seja, Jesus convida ele. Mas, mais uma vez, a Bíblia mostra que Jesus tinha casa. E para deixar mais claro, vamos para Marcos 2:1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Eu pergunto, quem estava em casa? Olha para você ver. Quem estava em casa? Só podia ser Jesus, pois quando ele chegava em casa, juntava muita gente, conforme o versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra, ou seja, a casa de Jesus, além de ser na beira da praia, não era uma casa simples para caber tanta gente. Deveria ser uma boa casa. E como Jesus conseguiu comprar essa casa? Olha para você ver como Jesus conseguiu comprar essa casa. Irmãos, eu iniciei aqui falando que Jesus, filho de José, ao completar os 12 anos, Jesus herda de seu pai a marcenaria. Por quê? José ele morre, então Jesus vai e assume. Jesus começa a, a desenvolver esse dom, a trabalhar, né, e a sustentar sua mãe. Então Jesus começa ali a pegar as encomendas e trabalhando. E naquela época, para ter uma mesa, vamos supor, para você ter uma mesa, para você ter um móvel, não era qualquer pessoa que chegava assim: ah, eu quero uma mesa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um planejado. Eram as pessoas mais ricas, né, que tinham dinheiro. Então Jesus sempre pegava encomendas e trabalhava. E Jesus ali, ele começa a prosperar, e Jesus compra
né? Ou melhor, há um certo tempo, para se cumprir o ministério dele, Jesus sai de Nazaré e compra uma casa em Cafarnaum, na beira da praia. Por que na beira da praia, pastor? Ou por que em Cafarnaum? Porque Cafarnaum é um porto marítimo, né? Se você for analisar, era onde transitava muitas pessoas. Então, o que que acontece? Jesus, para exercer o ministério dele, ele precisava de pessoas. Então, ele foi para um lugar movimentado, aonde todo dia transitava muitas pessoas. E a Bíblia está dizendo que Jesus leva as pessoas para a casa dele. Aí você imagina, tem uma passagem que fala que vai Jesus, a sua mãe e os seus 12 e mais as pessoas que estavam. Ou a casa de Jesus era enorme e boa. Então, irmãos, a partir de hoje, pelo amor de Deus, deixa Deus falar com você. Vê Jesus com os olhos diferentes. Vê Jesus como Deus, como Senhor, como magnífico. Não vê Jesus mais como um pobre, coitado, miserável. Talvez seja por isso que nós pedimos tanto e não recebemos, que nós pedimos mal. Nós pedimos a um Deus que não serve para nada. Não serve. Se eu pensar que Jesus era um pobre miserável, que não tinha condições, sabe? Se eu for no pensamento de muitas pessoas que ele não teve condições de comprar nem o lugar dele no cemitério. Foi enterrado na cova de outro homem. Irmãos, tem coisas que é desnecessário eu pensar nisso, mas tem coisas que Jesus ele tinha condições. Jesus ele tinha condições de fazer o que ele quisesse fazer. Qual pai que vê o seu filho e vai deixar o seu filho? Vocês estão me entendendo? Jesus ele poderia naquela época ter a lápide mais linda, a melhor, mas isso não era o propósito de Jesus. Mas voltando para o texto aqui, olha para você ver, ó. Vou voltar para o texto aqui, ó, no versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Olha para você ver, ó. Mas, voltando para a palavra no versículo 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito e jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. Irmãos, olha para você ver, ó. Que loucura, né? Que loucura.
A Bíblia diz que vieram ter com Jesus 4 homens, levando um paralítico. Só que ao chegar na porta, não tinha como entrar. A casa estava muito cheia. Então a fé deles moveram eles a subirem no telhado, afastar as telhas, descer o paralítico no meio do culto, pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Arrazoavam entre si nos seus corações os escribas e fariseus: quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, levanta-te, pega o teu leito e anda, no meio de todo mundo. Mas eu quero perguntar para você, de quem é essa casa que eles abriram o telhado? Você já estudou a história? Você já buscou sobre isso? Você já se fez perguntas sobre isso? De quem era a casa que eles abriram o telhado? Irmãos, a casa era de Jesus. Jesus estava num culto naquela noite, ou naquela tarde, ou naquele dia. Mas o paralítico chegando não tinha como entrar. A fé deles mover eles a abrir o telhado. Se fosse no dia de hoje, nós expulsaríamos essa pessoa. Mas naquele tempo, Jesus, vendo a fé daquele homem, Jesus curou aquele homem, perdoou aquele homem. Mas Jesus estava em casa, na casa dele. O culto era na casa dele. Então eu quero deixar essa palavra para você aqui, amém, no dia de hoje. Quando você lê um versículo isolado, quando você pega um versículo isolado, medita nele antes, busca o anterior, depois o posterior, rumina, para que não aconteça, irmão, da gente imaginar que Jesus era um homem que, para ser humilde, tinha que ser mendigo, não podia ter casa, não podia ter nada, não podia ter bens, não podia ter dinheiro. E outra coisa que eu quero deixar para você aqui nesse dia de hoje, aquelas pessoas chegavam para Jesus e diziam: mestre, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for, eu vou andar com o Senhor, eu vou estar com o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Aí Jesus, vendo o coração, vendo o que estava dentro do coração daquele homem, Jesus disse assim: ó, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos. Eu sou filho do homem, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus queria extrair do coração dele qual a verdade que estava no coração dele. Certa feita, um homem chega para Jesus e disse: mestre, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sigo os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço doações, eu isso, sabe, blá blá blá, cheio de conversinha, querendo status, fama, em cima das costas de Jesus. Jesus, conhecendo o coração dele, disse, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: ó, pega tudo que você tem, vende e doa para os pobres. Aquele homem se entristeceu. Ou seja, aí muitas pessoas pegam esse versículo e acham que a pessoa não pode ter condições financeiras, a pessoa não pode ser rica, a pessoa não pode ser próspera, a pessoa não pode ser isso, que a pessoa tem que pegar, vender e dar aos pobres, aí sim vai ganhar o reino dos céus. Não, isso é mentira. Jesus fez isso porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus foi o maior psicólogo que esse mundo, que essa terra já viu. Então, irmãos, quero deixar para você essa palavra, para você meditar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Um bom dia, fonte vida. Um bom dia aos pastores, aos obreiros, aos membros, a toda a equipe dessa igreja. E dizer para você que estamos com saudade do Senhor, estamos com saudade de todas as pessoas e principalmente de estarmos juntos, cultuando como família.
eu também quero estar em casa, junto com os irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.